Salve, salve nação. Vamos que vamos com tudo, vamos pra cima, rapaziada. Simplesmente semifinais de Intercontinental, ou melhor, Mundial de Clubes, e o Flamengo começa a dosar os seus jogadores. Depois de uma temporada espetacular, com títulos de Campeonato Carioca, com títulos de Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Flamengo continua em campo e com certeza vai bater recordes de jogos nessa temporada. E aí o Felipe Luiz, que conseguiu passar pelo Cruz Azul, de acordo com o diagnóstico dos especialistas, muito mais forte do que o Pirâmide, o Flamengo pensa já em poupar alguns jogadores para poder encarar o poderoso PSG com o tanque cheio. O Felipe Luiz, no meu ponto de vista, está com a razão. Embora, se não passar pelo Pirâmide, não adianta ter o jogador descansado para voltar para casa. Com isso, ele deve ir com a escalação a seguinte: Rossi, indiscutível, mas lateral esquerda, ele deve trocar o Alexandre pelo Ayrton Lucas. O Vinha nem viajou, então esquece. Ayrton Lucas na lateral esquerda. Na direita, tem tudo para ir com o Royal, já que o Varela é muito melhor, está vivendo o melhor momento da sua carreira e deve encarar o PSG. Léo Pereira joga todas as partidas, não sente nada, é uma máquina. E é o único zagueiro canhoto que a gente tem. Então ele acaba jogando todas as partidas e na direita deve ser o Danilo, já que o Léo Ortiz jogou a última partida. Entretanto, o Léo Ortiz não vinha jogando um tempão. Então se o Felipe Luiz quiser ter os seus 3 zagueiros em totais condições de jogo, eu acredito que o Léo Ortiz possa jogar também um pouco desse jogo, para ele que está voltando, né, de um período inativo, ele conseguir ficar ali totalmente em ritmo de jogo. Para mim, o Felipe Luiz tem que mexer em relação ao Léo Ortiz e o Danilo, para que os dois estejam simplesmente no seu ápice para a partida contra o PSG. Eu sei que dá muita vontade de falar do PSG, mas o Pirâmide está no meio do caminho. O Pirâmide que não chegou aqui por sorteio não, rapaziada. Ele conseguiu ganhar o seu campeonato lá na África, muito em cima do contra-ataque. Então deve ser uma partida que o Pirâmide entrega a bola para o Flamengo, esperando um erro, e depois queira fazer os seus gols no contra-ataque ou numa falha individual, como foi o gol do Arrascaeta em relação ao Cruz Azul. Pensando no perfil do adversário, que é o que o Felipe faz muito, o Léo Ortiz para mim seria mais titular do que o Danilo, que tem uma saída de bola espetacular, em muitos momentos joga como volante ali, então para mim o Léo Ortiz está mais adequado para encarar o Pirâmide do que o Danilo. O Danilo contra o PSG vai ser mais exigido defensivamente e aí eu acho que ele pode ser titular. Mas aí o Danilo ficaria 2 jogos sem atuar, então por isso que eu acredito que eles vão dividir aí 45 para cada lado. Meio de campo, não acho que vai ter mudança, gente. Não dá para dispensar Jorginho, Érico e Pulgar. O De La Cruz está ali tentando beliscar uma vaguinha, o Saúl também, o Everton Araújo, mas acho que nenhum deles vão entrar em campo. A vaga dos titulares, Érico e Pulgar, que não vem jogando assim, não tem uma sequência tão grande. O Jorginho também teve um período de lesão, então assim, para esses 2 jogadores, Érico Pulgar e Jorginho, a temporada não está no final, não está assim exaustiva, porque eles tiveram períodos grandes fora de atividade. Então, depois de um descanso, por exemplo, como o do Pedro, pode jogar aí 6 meses tranquilo, direto. Então, para mim, Érico Pulgar e Jorginho são inegociáveis, até porque eles se complementam muito. E aí não, dependendo do placar, a gente torce para que seja um placar elástico, aí você pode pensar em poupar, meteu 3-0 no primeiro tempo. Opa, vou guardar o Jorginho, vou guardar o Érico Pulgar, pode entrar um Everton Araújo, pode entrar um De La Cruz, pode entrar um Saúl, que não tem problema nenhum. Lá na frente, não acho que muda nada. O Samuel Lino, que trabalha muito bem, em conjunto com a equipe, ele que fez o gol do nosso querido Campeonato Brasileiro, a moral dele já subiu um pouco, já tinha muita moral com o Felipe Luiz, com a torcida ele tinha menos, e agora, depois do gol do Campeonato Brasileiro, até com a torcida, a moral dele deu uma levantada. Então ele deve ser titular absolutíssimo pelo lado esquerdo, centralizado o debochado de Arrascaeta, que está numa fase espetacular. Na direita, há um pouquinho de dúvidas. Às vezes entra o Carrascal, às vezes entra o Plata. Neste momento, o Carrascal está na frente do Plata. O Plata vem fazendo bons jogos, mas vem perdendo alguns gols.
E o Carrascal, tecnicamente, é um pouquinho melhor do que o Plata. O Plata tem uma entrega absurda, mas tecnicamente o refino da bola, o Carrascal acaba sendo melhor. Então, o Carrascal acaba ajudando mais ali o Arrascaeta em relação à criação. E como o Arrascaeta está jogando muito avançado, o próprio Carrascal se junta ali a Jorginho e a Eric Pulgar também um pouco nessa construção. O Carrascal veio para o Flamengo para ser o reserva do Arrascaeta, jogar naquela posição. Mas como o Arrascaeta está numa fase absurda, o Carrascal teve que ser deslocado para outras posições do ataque. Para ser o nosso 9, eu sei que o Bruno Henrique está com muita moral. Dele também foi o gol contra o Atlético Mineiro, super decisivo, mas o Bruno Henrique, iniciando a partida, pode não ser tão bom quanto o Pedro. Se o Pedro tem condições de jogo, eu botaria o Pedro justamente no início da partida, onde o jogo, no meu entendimento, vai ser mais cadenciado. O Pedro, com um jogo cadenciado, é muito melhor do que o Bruno Henrique. Por exemplo, o Pirâmides todo lá atrás, fechadinho. Pô, ter um pivôzão, ter uma presença de área mais forte como a do Pedro, um cara que precisa de uma bola para fazer um gol, seria perfeito. Lembre-se do jogo contra o Palmeiras, o tanto que o Pedro foi mortal. O Palmeiras jogava super bem. E o Bruno Henrique, já que o Pedro dificilmente vai conseguir jogar os dois tempos, o Bruno Henrique entraria na etapa final da partida, dependendo ali. Jogo difícil, o Flamengo precisa virar, precisa empatar, ou um gol para vencer, sabe? Rabo de foguete, aquela fogueira danada. Acho que fogueira danada tem mais a cara do Bruno Henrique do que do Pedro nessa fase da vida e da temporada. Eu entraria num jogo mais morno com o Pedro, ali, pressionando ali um pouco a marcação alta, mas sem tanto desgaste, porque assim, gente, faltando 10 minutos para acabar, você colocar o Pedro vai ficar encaixotado lá no meio dos zagueiros, tentando. Esse cara não é o Pedro. Confio mais nisso com o Bruno Henrique, como foi com o Atlético Mineiro, sobe lá em cima, a última bola, bah! Acaba com tudo, do que o Pedro. Eu colocaria o Pedro no início da partida e se tudo der certo, se todos os especialistas que disseram que o Pirâmides é muito inferior ao Cruz Azul, a gente já mete ali uns 2, 3 gols no primeiro tempo, aí tu já pega o Pedro, pum, divide ali os centroavantes entre Pedro e Bruno Henrique, bota o Bruno Henrique na segunda etapa só para manter o ritmo, entendeu? E tentar fazer mais gols, mas eu não entraria com o Bruno Henrique. De acordo com a provável escalação, é o Bruno Henrique. Mas eu coloco. Gente, já imaginou? Um jogo pegadíssimo, carrinho para tudo quanto é lado. Tu pega e tem a necessidade de colocar o Pedro? Eu acho muito arriscado para quem não está com a confiança tão elevada, para quem não está jogando. De acordo com o Felipe Luiz, a confiança dele está inabalável, absurdamente alta. Beleza, confio no meu técnico. Mas para o jogador, faltando 2 minutos, faltando 5, aquele clima tenso, hostil, sou mais o Bruno Henrique. Se o clima for hostil, eu sou mais o Bruno Henrique. E é claro, todos estarão à disposição do Felipe Luiz, considerando que são 5 substituições. O Felipe Luiz não precisa sofrer, né, gente? 5 substituições, ele pode sim, em qualquer momento do jogo, mudar ali os 5 do ataque, tranquilamente, sem sofrer. Até daqui a pouco, vamos conquistar o mundo de novo. Aquele abraço, só aqui no canal, bem posicionado.